No Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre o direito digital. O curso aborda as redes, o poder, a governança, a privacidade no século XXI, a proteção de dados e a inteligência artificial aplicada no direito. As aulas são com a professora Tainá Aguiar Junquilho. Olá, pessoal! Vamos então para a nossa quarta aula do módulo sobre Direito Digital. Eu sou a professora Tainá Aguiar Junquilho. Antes de começar a aula, como eu sempre tenho feito, quero falar um pouquinho sobre o meu currículo. Por que eu estou dando aula aqui na TV Justiça sobre Direito Digital? Porque a minha trajetória é toda na área de pesquisa de Direito Digital. Eu comecei estudando controle de constitucionalidade no meu mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo e depois vim para Brasília para pesquisar inteligência artificial aplicada ao direito e as questões éticas que envolvem essa aplicação. Também trabalhei no Projeto Vitor. E o que é o Projeto Vitor? É o primeiro projeto de inteligência artificial aplicada a uma corte constitucional no mundo. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre ele também e eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência nesse projeto na próxima aula. O que nós vimos até agora? Vimos as questões das redes, poder e governança da internet, como surgiu a internet e como nós podemos fazer esse controle, como atualmente é feito esse controle de forma multissetorial. Vimos a questão da privacidade no século XXI, as técnicas de perfilização. Vimos a proteção de dados, como ela surgiu no Brasil e no mundo, e que ela não está prevista apenas na LGPD, embora a LGPD seja a lei principal. E que foi, inclusive, a lei que nós estudamos na aula passada. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é composta por vários princípios, nós vimos um a um aqui na aula passada. Na aula de hoje, nós veremos um conteúdo que para mim é muito caro, porque diz respeito aos fundamentos da minha tese de doutorado, que eu estou para defender já, em breve. Vocês vão poder ter acesso aí ao livro da minha tese de doutorado, que é sobre inteligência artificial. Bom, qual é o contexto atual? O contexto atual é de diversas novas tecnologias. Temos aí tecnologias como a tecnologia de blockchain, as criptomoedas. Hoje nós falamos em impressão 3D, inclusive de órgãos do corpo humano que podem ser utilizados de forma impressa. A internet das coisas, e hoje a gente fala não só da internet das coisas, mas também de um termo chamado Internet of Bodies, da internet conectada aí ao nosso corpo diretamente e se utilizando dos nossos dados e também, inclusive, a internet ajudando aí ao desenvolvimento do corpo humano. E hoje a gente fala, inclusive, uma discussão muito recente que tem sido feita, é a discussão sobre o metaverso e a realidade virtual, que também é uma outra discussão de uma nova tecnologia que compõe aí essa sociedade da informação. E a inteligência artificial, onde ela entra nesse contexto? A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde veio o termo, qual é a origem do termo inteligência artificial. E aqui eu dou uma indicação, inclusive, de filme. O filme Jogo da Imitação, que fala da vida de Alan Turing, descreve a vida de Alan Turing. Alan Turing, ele foi o pai da computação, ele não é considerado, não confundam, ele não é considerado o pai da inteligência artificial, mas ele é considerado o pai da computação. E nesse filme, vocês vão entender por que esse filme, O Jogo da Imitação, tem o nome que tem. Porque ele disse, na época em que ele estava ali criando os computadores, que no futuro haveria uma inteligência chamada de inteligência artificial. E como que a gente saberia dizer e identificar uma inteligência artificial? Quando, conversando com a máquina e com o ser humano, a gente não soubesse, não fosse capaz de identificar
o que é máquina e o que é ser humano. Ou seja, quando o jogo da imitação fosse de fato real. Por isso o nome do filme, embora o filme narre a vida ali do criador da computação, do pai da computação, o Alan Turing, não vou dar mais spoiler para vocês assistirem em casa, mas ele também foi responsável por criar esse termo aí, propor esse jogo da imitação para você descobrir o que é inteligência artificial, para você saber quando você está diante de uma inteligência artificial. Precisamos então entender o que é inteligência para saber como construir uma inteligência artificialmente. Mas o que é inteligência? A filosofia tenta discutir e entender o que é inteligência, mas nem todo mundo consegue chegar lá, né? A gente tenta e a gente acha, na verdade, que o âmbito do direito, tudo você tem resposta no depende, né? Geralmente a gente costuma brincar. Quando um professor pergunta para a gente uma resposta no direito, a gente vai responder com depende, que a gente vai acertar a questão. Mas na engenharia você precisa saber, para construir uma inteligência artificialmente, o que é inteligência. E da inteligência, a gente ainda não tem um consenso. O que é inteligência? O que é um comportamento inteligente? É a capacidade de raciocínio lógico? É a capacidade de compreensão do mundo e de si mesmo? É o conhecimento emocional? É a capacidade de raciocínio? É a capacidade de nós, seres humanos, de criatividade? É a capacidade do aprendizado? É a capacidade de resolução de problemas? Bom, atualmente, pelo menos no direito brasileiro, existe uma ou outra jurisprudência, mas a gente ainda considera apenas os seres humanos como aqueles que têm comportamento inteligente. Em resumo, pessoal, entender a inteligência artificial, ela é também entender um pouco sobre nós mesmos, entender um pouco sobre nós seres humanos, sobre o que diz respeito a um comportamento inteligente. E a inteligência artificial, ela é um termo genérico, é um termo, digamos, guarda-chuva, que é usado atualmente para definir diversas tecnologias que incluem processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagem, aprendizado de máquina ou machine learning, do inglês, análise de dados, computação cognitiva e muito mais. Então, a inteligência artificial, ela é um conjunto de tecnologias. É um termo usado para definir várias tecnologias, vários modelos, como é o modelo de aprendizado de máquina. E, basicamente, é um campo de estudo que procura ou busca explicar e emular o comportamento inteligente em termos de processos computacionais. O que é emular? É reproduzir. Emular é reproduzir. Então, a inteligência artificial é um campo de estudo que busca compreender e reproduzir, emular o comportamento inteligente por meio de processos computacionais. Resumindo, como eu falei, entender a inteligência artificial e a inteligência em si é buscar também, no fundo, ainda que a gente esteja no âmbito da engenharia, compreender um pouco sobre nós mesmos, nós seres humanos, o que nos diferencia, o que é um comportamento inteligente. E a inteligência artificial é um campo composto por vários modelos computacionais que pretende aí compreender e construir essas entidades entendidas como inteligentes. Vamos à principal forma e principal modelo hoje utilizado para a produção de inteligência artificial. O principal modelo hoje é a técnica de machine learning, ou aprendizado de máquina, que nada mais é que a capacidade dos computadores de ensinar e aprender com a experiência. Por meio do aprendizado de máquina, os algoritmos criados vão reconhecer padrões e aprender com esses padrões. De onde vêm esses padrões? Dos dados. Por isso que todas as minhas aulas prévias estão conectadas com a aula de hoje, que fala sobre inteligência artificial. O boom da inteligência artificial, ele vem pela evolução da sociedade da informação. Porque para se produzir esse modelo que hoje é o mais utilizado de inteligência artificial, que é o modelo de aprendizado de máquina, a máquina só aprende, como o próprio nome diz,
com base nos dados do passado, reconhecendo padrões dos dados passados. Uma outra técnica que tem sido muito desenvolvida atualmente é a chamada Deep Learning, ou o aprendizado profundo. O aprendizado profundo, ele é baseado nas redes neurais humanas, né? Então, há um input, que são os dados, e há um output. Ali o meio geralmente é uma camada oculta. Como que esses algoritmos chegam ao output? A partir dos inputs, ainda principalmente nos modelos de aprendizado profunda, é muito difícil de saber. E isso vai trazer ali alguns problemas que a gente vai identificar mais para frente na aula de hoje. Um outro modelo é o processamento de linguagem natural, PLN, que é a capacidade dos computadores para entender o significado falado ou escrito da fala humana e para aplicar e integrar esse entendimento para executar uma análise humana. Então, o processamento de linguagem natural, ele é muito utilizado, por exemplo, quando a gente faz ali no Google Translator, no Google Tradutor, para identificar questões e expressões linguísticas de forma algorítmica. A gente tem que entender que a inteligência artificial, ela surge ali mais ou menos na década de 1950, mas ela evolui com mais profundidade a partir de 2010. Então, ela vive alguns invernos, que a gente chama de invernos da inteligência artificial. E hoje ela está aí no seu boom, né? Principalmente com a questão do Big Data, com a evolução da capacidade de produção, armazenamento desses dados, que são base para alguns modelos mais desenvolvidos hoje de inteligência artificial, como é o caso do aprendizado de máquina, que precisa de dados para aprender. Bom, uma outra questão é que hoje a evolução desses algoritmos, ela chegou a tal ponto que a inteligência artificial, ela foi capaz já de criar um texto em si. É uma tecnologia chamada GPT-3, criada pela empresa OpenAI, que se vocês conferirem, derem uma googada aí, se vocês forem conferir, já escreveu um texto por si só, se descrevendo, dizendo, olha, eu sou a inteligência artificial, e se descrevendo. Então, já teve a capacidade aí de criatividade. Utilizando um conjunto enorme de dados, a tecnologia do GPT-3 já foi capaz de construir um texto por si só. A inteligência artificial hoje, pessoal, está em praticamente tudo que nos cerca. Está nos jogos, está, por exemplo, bateu o famoso jogador Garry Kasparov no xadrez, bateu também um jogo semelhante ao jogo do milhão, aqui um jogo de perguntas e questões em que a máquina jogou com o ser humano e o ser humano também perdeu para a máquina. A inteligência artificial, ela é aplicada também na área da saúde. Por exemplo, ela já é capaz de superar os diagnósticos médicos de câncer de pele. Então, os diagnósticos médicos de câncer de pele feitos pela inteligência artificial já superam em precisão, já são mais precisos que o diagnóstico feito pelo ser humano, médico. Na área da educação, a inteligência artificial é usada, por exemplo, para correção de provas, ela tem sido utilizada, por exemplo, por chatbots para interação com os alunos. E também os aplicativos e redes sociais que a gente usa, todos eles, como eu comentei com vocês, possuem algum tipo de inteligência artificial, se utilizam de algum modelo de inteligência artificial. Por exemplo, a Netflix utiliza a inteligência artificial para sugerir filmes para nós que o algoritmo considera, por meio dos nossos hábitos de navegação que são mais adequados a nós. Também a inteligência artificial no Spotify, por exemplo, recomendando, quando o Spotify te indica ali a playlist do dia, ou que faz uma playlist que você pode gostar apenas com sons que você nunca ouviu, mas que você vai ouvir e vai adorar. Como é que ele faz isso? Utilizando
mecanismos e modelos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, para definir os seus gostos. E por que que a gente deve priorizar a inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, ela está prevista em tudo, praticamente, em todas as nossas aplicações cotidianas. Vendo os nossos hábitos de navegação, fazendo predições, etc. Por que que a gente deve priorizar, enquanto país, a inteligência artificial? Primeiro, pela necessidade, para não ser dominado por quem controla a inteligência artificial. Existe um autor que chama Kai-Fu Lee. Ele tem um livro chamado AI Superpowers, China, Silicon Valley and the New World Order. Ele vai falar sobre as superpotências atuais que desenvolvem inteligência artificial. China e Estados Unidos. Para que a gente não se torne, para que a gente não fique atrás na corrida tecnológica, é fundamental que a gente invista na inteligência artificial, que pode nos ajudar com as suas finalidades, por exemplo, na agricultura, na saúde, como eu comentei com vocês, etc. Então, é fundamental. Existe, inclusive, um matemático francês, cujo nome é Cédric Villani. Ele ajudou na concretização da estratégia francesa e na criação da estratégia francesa de inteligência artificial. E um dos pontos que ele colocou como fundamentais para a estratégia francesa foi a necessidade de que a França não se torne uma cybercolônia, não seja dominada pela aplicação, colonizada pela aplicação de inteligência artificial estrangeira. O Brasil também tem que criar estratégias para desenvolver inteligência artificial, principalmente nesses setores que necessitam da inteligência artificial, das aplicações tecnológicas da inteligência artificial, para não se tornar uma nova colônia. Agora, dessa vez, uma importadora de tecnologias de inteligência artificial. Uma outra necessidade do porquê devemos priorizar a inteligência artificial é pelo gosto pelo desafio, para desenvolver aplicações transformadoras em todas as áreas da atividade humana. E, por fim, pelo prazer intelectual de descobrir algo novo, algo surpreendente e pronto para ser explorado. Porém, a gente também tem que entender que a inteligência artificial, ela, embora seja fundamental de ser aplicada, existem também algumas questões éticas que que permeiam as aplicações de inteligência artificial. E por isso, é fundamental que haja aí regulações, que sejam criadas algum tipo de regulação, algo que dê limites éticos e que controle as aplicações de inteligência artificial, que hoje são fundamentais, são pontos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Deve haver investimentos nessas áreas, Elas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, porém elas impõem desafios de controle na área de controle ético. Que desafios são esses? Vou enumerar alguns aqui para vocês. O primeiro desafio que eu enumero aqui para vocês são as fake news e as deepfakes. Hoje a gente vê aí que o discurso de ódio, ele pode estar aí, por exemplo, na produção de um chatbot. A gente vai ter um período eleitoral aí e a gente pode perceber que alguns chatbots são criados só para propagar o discurso de ódio contra o candidato A ou B, ou para reproduzir fake news, a famosa corrente de WhatsApp espalhando notícias falsas. E agora, com a utilização de aprendizagem profunda, das técnicas e dos modelos de aprendizagem profunda de máquina, você consegue criar discursos, colocar discursos na boca das pessoas. Então, você tem as chamadas deepfakes. O que é isso? É o uso de aprendizagem profunda, que vem do inglês deep learning, para a produção de notícias falsas, de discursos falsos. Então, hoje você já é capaz você já tem tecnologia de aprendizagem profunda para reproduzir discursos, colocar discursos falsos na boca das pessoas. Isso pode ser muito perigoso
para a democracia, para a vida democrática. Uma outra questão que é um desafio ético colocado pelas aplicações de inteligência artificial é a responsabilidade civil, que nos toca muito aqui no âmbito do direito. Como fica, por exemplo, a responsabilidade civil dos entes autônomos criados pela inteligência artificial? Quem será responsável por uma batida de carro promovida ou provocada por um carro autônomo? É a pessoa que produziu? É a empresa que produziu? É o operador? É quem comprou? É o desenvolvedor? Essa responsabilidade, ela vai ser objetiva, independentemente de culpa, ou ela vai ser subjetiva? Vamos averiguar aqui o nível de culpa envolvido, não só o risco da atividade. Então, já vimos aqui dois riscos éticos que são desafios para nós do direito no âmbito legislativo e de como vai funcionar o controle ético da inteligência artificial. As fake news e as deepfakes, a responsabilidade civil. Um terceiro desafio é colocado por Eli Pariser. Eu comentei um pouquinho sobre esse efeito nas aulas passadas, mas hoje eu vou comentar um pouquinho mais profundo sobre esses dois efeitos. Efeitos filtro bolha e câmaras de eco. Professora, nunca ouvi falar nesses efeitos. O que significa filtro bolha e câmaras de eco? O efeito filtro bolha, eu já mais ou menos comentei com vocês, mas basicamente por meio dos seus hábitos de navegação, os algoritmos são capazes de traçar um perfil seu e te colocar numa bolha algorítmica. Então, eu dei o exemplo até do Caetano Veloso. Se eu tenho escutado muito no Spotify o Caetano Veloso, o algoritmo do Spotify vai me colocar provavelmente nas playlists de MPB, vai me sugerir outros cantores da MPB, da música popular brasileira e outras novas músicas do Caetano que eu não conheço, porque me colocou na bolha, fez uma filtragem da minha navegação e me colocou numa bolha algorítmica. Isso, para fins comerciais, pode ser muito interessante, porque vai nos oferecer produtos que sejam adequados aos nossos gostos. Bom, se eu gosto de Caetano Veloso, eu só quero receber mesmo músicas semelhantes à do Caetano Veloso. Mas qual é o problema do efeito filtro bolha para a democracia? O problema é que a democracia, ela pressupõe a pluralidade de ideias e o respeito à pluralidade do debate. Ela pressupõe que haja essa pluralidade, é saudável que haja diferença de ideias. E aí, inclusive, eleições chegando, a gente com certeza vai passar por isso. Você, durante as eleições, provavelmente o algoritmo vai te colocar vai fazer uma filtragem e vai te colocar numa bolha. E aí você provavelmente só vai receber notícias daquele candidato X ou Y que o algoritmo entende que se adequa às suas preferências. Qual é o problema? O problema das câmaras de eco. Fica ali um discurso único. Você se ouvindo o eco da sua própria voz. Você não consegue debater mais, você só ouve o que te agrada aos ouvidos. E isso prejudica a democracia. Olha que prejudicial, independente da minha vontade, mesmo eu sabendo agora, a partir da aula da professora Tainá, que existem os efeitos filtro bolha e câmaras de eco, se eu, hoje, da minha casa ou daqui da TV Justiça, digitar, por exemplo, Venezuela, o resultado, de acordo com a minha navegação e as minhas preferências, que vai aparecer para mim no Google, vai ser diferente de você, que aí em casa vai digitar Venezuela e que o algoritmo fará uma filtragem e vai colocar resultados que te interessem. Se ele entende, por exemplo, que você é uma pessoa mais à esquerda, vai trazer ali no top das notícias jornais mais à esquerda, notícias mais à esquerda. Se ele entende que você é mais à direita, vai trazer notícias de veículos de comunicação mais à direita. E aí você não tem a verdade completa sobre aquele fato. Você fica sem a pluralidade do debate. Você fica mal informado e você fica sem capacidade de debater. Então, esse é um desafio muito grande dos algoritmos que eles impõem para nós, o desafio do efeito filtro bolha e do consequente efeito câmaras de eco.
Uma outra questão que pode ser trabalhada e que é um desafio que é imposto pela inteligência artificial para nós são as chamadas por um professor chamado Frank Pasquale de caixas preta. O que são as caixas preta? Ele descreve os algoritmos como uma verdadeira caixa preta. Por quê? Porque os algoritmos, como eu comentei com vocês, a maioria dos modelos, principalmente os modelos de redes neurais, são modelos com alto índice de opacidade. O que é isso? Você não consegue entender, são ininteligíveis, você não consegue entender ou explicar como aquele modelo chegou àquele determinado resultado. Por exemplo, como que eu estou andando no Waze, né? Como que ele me levou, ele sugeriu que eu fosse pelo caminho X e não pelo Y. Você não consegue explicar. Problema: existem certas aplicações que a gente não precisa, a gente não quer saber como como tomou aquela decisão, como o algoritmo chegou até aquela decisão. Por exemplo, não necessariamente a gente vai querer saber, entender como que o Waze, por que o Waze tomou a decisão de me levar para o caminho X e não para o caminho Y. Porém, existem certas aplicações que têm um risco muito grande. Por exemplo, as aplicações que são utilizadas para reconhecimento facial. E aqui eu paro um minutinho para indicar para vocês uma leitura que está inclusive nas nossas bibliografias, que é o livro de organização do professor Tarcísio Silva. É uma coletânea de artigos e aqui esse livro se chama Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos. Ele vai dizer que certas tecnologias, como por exemplo a tecnologia de reconhecimento facial, ele vai defender que elas precisam ser abolidas, elas são altamente criticáveis e podem ser e devem ser, inclusive, abolidas no estado atual em que a gente vive de avanços da tecnologia. Por quê? Porque a gente não consegue explicar como que aquele algoritmo tomou determinada decisão, por exemplo, de prender determinada pessoa, de indicar que aquela pessoa seja considerada como suspeita ou não. Então, isso é um perigo muito grande porque você está lidando com o bem maior das pessoas e dos cidadãos, que é qual? A vida e a liberdade de ir e vir, o direito de ir e vir. Então, os algoritmos, nesses casos, principalmente no caso, por exemplo, do reconhecimento facial, podem reforçar preconceitos e podem, com essa questão da caixa preta, serem inexplicáveis, se tornarem inexplicáveis. Tecnologicamente, a gente acaba não sendo capaz de explicar quais fatores dos dados foram considerados para levar a determinada decisão. Se a gente não consegue explicar, porque os modelos são opacos, e a gente está tomando uma decisão que é muito arriscada, como é o caso, por exemplo, do reconhecimento facial para a segurança pública, a gente precisa abolir esse tipo de tecnologia. Já a tecnologia, por exemplo, utilizada para o Waze, já não utiliza, não é necessário a gente também, não necessariamente a gente vai querer explicação desse modelo, né, como eu falei com vocês. Então, é interessante, aqui a gente já vai vendo, que para controlar a inteligência artificial, é interessante que a gente divida a inteligência artificial em determinados riscos, classifique os riscos dos resultados da inteligência artificial. Nem todas a gente vai querer saber o porquê e a explicação, mas outros, como por exemplo, para fins de reconhecimento facial, para fins, quando é usada na justiça, quando é usada para fins de saúde, talvez a gente queira sim saber por quê e como o algoritmo chegou àquela decisão. Uma outra questão é a privacidade e a hipervigilância, que é trazida também no livro de uma autora chamada Shoshana Zuboff. A Shoshana Zuboff, ela vai trazer, é uma autora que vai trazer o contexto da nossa sociedade, no capitalismo, que ela chama de capitalismo de vigilância. Uma era que a gente até contextualizou aqui, em que
para se construir os modelos de inteligência artificial, utilizam-se dados que são coletados invadindo a nossa privacidade. Então, nós vivemos numa sociedade hipervigiada. Até essa também é uma das outras críticas que se faz ao reconhecimento facial, a utilização do reconhecimento facial de forma indiscriminada. Por quê? Porque vai, de fato, criar o que é descrito, inclusive, no livro 1984, de George Orwell, de um grande irmão, de uma sociedade, de um Big Brother, né, de um grande irmão que vigia ali a todos, a todo tempo, em que você não tem um espaço sagrado para o exercício da sua privacidade, das suas questões pessoais, que você não quer mostrar para a sociedade, né? Não existe aquela máxima do que quem não deve não teme. A gente precisa ter respeitado o direito à privacidade, o direito de exercício das nossas questões pessoais, da nossa individualidade, da nossa privacidade. Por fim, um outro problema e um outro desafio que a inteligência artificial nos coloca é trazido aqui no livro de uma autora que eu admiro muito também. Ela é matemática e ela trabalhava numa empresa que fazia pontuação de crédito e depois saiu dessa empresa e denunciou aí um sistema que ela chama de armas de destruição matemática. Então, o livro dela se chama em inglês, né? Por trás aí das armas de destruição matemática. Ela vai falar dessas armas de destruição, que ela chama de armas de destruição matemática, comparando os algoritmos a armas de destruição em massa, dizendo que os algoritmos são armas de destruição, mas matemáticas. E por que essa autora, Cathy O'Neil, tão importante, ela diz que essa era do Big Data, ela pode aumentar a desigualdade social, reforçar e até desafiar a democracia. Um dos fatores é o fator que a gente coloca aqui como um desafio também da inteligência artificial para o direito, que são os vieses, né? Então, os vieses, eles podem ser reforçados pela aplicação de inteligência artificial. Como, professora? Como a inteligência artificial pode reforçar, inclusive num efeito de looping colocado pela autora, os efeitos dos vieses e das discriminações. A autora vai colocar e vai descrever para nós, nesse livro tão importante, que, ora, a inteligência artificial, os modelos atuais mais desenvolvidos, como eu comentei com vocês, se utilizam de quê como matéria-prima? Dos dados, principalmente os dados pessoais. Porém, muitos desses dados podem estar enviesados, podem conter algum tipo de discriminação a alguma minoria. Além dos dados poderem estar... Peraí, deixa eu voltar aqui. Além dos dados poderem estar enviesados, conter algum tipo de discriminação, também os programadores, né, quando vão criar ali o algoritmo, a fórmula matemática, podem também ter os seus, na verdade, sempre têm os seus preconceitos, carregam ali os seus preconceitos. E, em sua maioria, denuncia a autora, são, de fato, quem faz a tecnologia hoje ainda é um público muito branco, heteronormativo, homem, masculino, né? Então, muito poucas pessoas ainda que desenvolvem a inteligência artificial são das minorias, ou é difícil achar mulher falando de tecnologia, né? Então, isso eles vão, a partir da criação, eles vão colocar ali os seus vieses, os seus preconceitos, a sua visão de mundo. E podem, então, reforçar os vieses discriminatórios, né? Num efeito que a autora descreve como um efeito looping. E isso tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque as aplicações de inteligência artificial estão em tudo. Então, imagine que você está utilizando a inteligência artificial num sistema para fins de seleção de currículos, para fins de seleção para emprego. E, geralmente, né, você usa dados do passado e, geralmente, para os postos de diretoria, a empresa sempre contratou um homem branco. Se ela está utilizando os dados do passado, provavelmente ela vai selecionar quem para o próximo cargo? O homem branco. E aí a mulher,
a negra, a deficiente física, seja lá o que for, de alguma minoria que nunca esteve nesse posto para ser utilizado como dado, nunca vai chegar a esse posto. Então, vai reforçar um viés discriminatório. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas aplicações para que elas não reforcem os vieses discriminatórios. Bom, mas como fica então a regulação da inteligência artificial no mundo? Existem diretrizes atualmente que regulam a inteligência artificial, já que ela coloca tantos desafios para nós? Sim, existem diretrizes. Em sua maioria, e isso eu concluo, inclusive, estou dando spoiler aqui um pouquinho da minha tese de doutorado, em sua maioria, as diretrizes de inteligência artificial, elas vão, como o próprio nome diz, ser diretrizes. Elas não vão regular, não vão estabelecer punições para seu descumprimento. São, na verdade, um conjunto de princípios que são trazidos, por exemplo, por instituições internacionais como a OCDE, ou o próprio Brasil, que traz aí a EBIA, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que vai trazer também princípios para a aplicação da inteligência artificial. Professora Tainá, mas existem regulações que estabelecem sanções? Existem propostas de regulações para estabelecer punições a quem aplica de forma incorreta a inteligência artificial. Que regulações são essas? A proposta de regulação europeia, então a União Europeia, ela despontou aí como produtora dessa proposta de regulação que está sendo discutida no âmbito da União Europeia e que classifica a inteligência artificial, os produtos da inteligência artificial em riscos, como eu comentei com vocês, estabelecendo punições mais severas àquelas aplicações de inteligência artificial que podem gerar resultados mais danosos à população. E às vezes até excluindo a possibilidade de aplicação de determinadas aplicações, como é o caso de reconhecimento facial para fins de segurança pública. Aqui no Brasil, a gente tem algum tipo de regulação? Sim, nós temos a proposta legislativa, o projeto de lei 2120, número 2120, que tenta regular também a inteligência artificial. Esse projeto de lei, eu participei inclusive da audiência pública, das discussões em audiência pública desse projeto de lei. Ele vem discutir e estabelecer responsabilização, inclusive, para fins de aplicação dos modelos incorretas da aplicação de inteligência artificial. E esse projeto de lei foi aprovado em regime de urgência na Câmara, inclusive há certas críticas a serem feitas, porque um projeto como esse precisa ser, assim como a União Europeia, amplamente discutido antes de ir para aprovação. No Brasil, infelizmente, ele foi aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados, mas segue para aprovação aí do Senado. E vamos ver se a gente tem aí uma discussão mais profunda no Senado para que a gente consiga realmente ouvir tanto especialistas como sociedade civil e para melhor regular, para chegar a uma regulação mais profunda, que fale melhor do tema e que abranja todas as questões que precisam ser reguladas. Por fim, pessoal, a gente tem dois modelos que podem ser citados aqui também de regulação. Um modelo que pode ser chamado de setorial e outro modelo que pode ser chamado de abrangente. Qual é a diferença entre esses dois modelos? O modelo setorial, eu dou aqui como exemplo a regulação que nós vamos ver, inclusive na próxima aula, que é a resolução número 332 do Conselho Nacional de Justiça. Por que que ela é um modelo de regulação de diretriz setorial? Porque ela se aplica apenas para regular a inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário brasileiro e foi criada pelo CNJ. Um outro exemplo de regulação setorial é a colocada pela FDA, que é a Food and Drug Administration, lá nos Estados Unidos, e que visou regular aí, o FDA criou essa regulação especificamente para o campo das aplicações de inteligência artificial voltada para a área da saúde. Bom, além dos exemplos de modelo de regulação setorial, temos também o modelo de regulação abrangente,
né? E são aí essas propostas que visam, que não separam por setor de aplicação a inteligência artificial, mas que buscam abranger todas as aplicações em todas as áreas do conhecimento humano de aplicação de inteligência artificial, como é o caso da proposta europeia, que trata de forma geral das aplicações de inteligência artificial, e do modelo abrangente também trazido pelo projeto de lei 2120 aqui no Brasil. Existem, obviamente, prós e contras de cada modelo. Obviamente, o modelo setorial ele é mais específico e consegue se deter nos riscos específicos de cada setor. O modelo abrangente ele é fundamental de ser seguido, mais limitado pelo fato de que geralmente não contém especificidades de cada setor, mas é fundamental que a inteligência artificial, como eu comentei com vocês, seja regulada. Fato é que precisa haver aí sim limites éticos à aplicação da inteligência artificial, já que, como nós vimos aqui, ela pode trazer sérios riscos e consequências negativas, além das positivas colocadas aqui nessa aula de hoje. Vamos agora para o nosso quiz, testar os nossos conhecimentos. A autora Cathy O'Neil aponta os algoritmos como armas de destruição matemática por quê? Opção A. Podem reproduzir e reforçar vieses discriminatórios. Opção B. Sua principal aplicação são as armas autônomas. Opção C. Tal qual as máquinas e armas são neutros. Opção D. Nenhuma das anteriores. Qual será a resposta correta? A resposta correta é opção A. A autora Cathy O'Neil aponta os algoritmos como armas de destruição matemática porque estes podem reproduzir e reforçar vieses discriminatórios, como eu coloquei com vocês. Coloquei para vocês na aula passada. Como eles reforçam esses vieses e reproduzem esses vieses discriminatórios? Utilizando-se de dados do passado, enviesados, ou pela própria consecução desses projetos por parte de pessoas que carregam em si questões discriminatórias. Próxima pergunta, questão 2. É verdadeiro? Opção A. O uso da tecnologia de reconhecimento facial na segurança pública é isento de críticas. Opção B. Os dados não são essenciais para o aprendizado de máquina. Opção C. Tarcísio Silva, importante estudioso das consequências da inteligência artificial, aponta em seus textos as microagressões que a inteligência artificial pode trazer nas redes sociais, que reproduzem preconceitos de forma não intencional. Opção D. Nenhuma das anteriores. Qual será a verdadeira? A verdadeira é a opção C. O autor Tarcísio Silva, importante estudioso das consequências da inteligência artificial na sociedade, nos aponta, em seus textos, sobre as microagressões que a inteligência artificial pode trazer no nosso uso cotidiano da inteligência das redes sociais, porque essas redes sociais podem acabar reproduzindo certos preconceitos de forma não intencional, por meio, por exemplo, do efeito filtro bolha. Próxima questão, 3. Item 1. A inteligência artificial é um conceito que envolve apenas uma tecnologia. Item 2. Os modelos de inteligência artificial são facilmente explicáveis. Opção 3. O mundo atualmente tem diversas legislações sobre inteligência artificial. São incorretas. Qual será a incorreta? Ou quais? Opção D. Todas são incorretas. Ora, a inteligência artificial, ela é um conceito, como eu comentei com vocês, que envolve diversas tecnologias. Aprendizado de máquina, aprendizagem profunda, processamento de linguagem natural, aprendizagem por reforço. São várias as tecnologias contidas dentro desse conceito guarda-chuva de inteligência artificial. Por isso, a opção 1 está incorreta.
A opção 2 nos informa que os modelos de inteligência artificial são facilmente explicáveis. Quando eu coloquei aqui para vocês, nas nossas aulas, justamente o contrário, que inclusive há um autor que diz que os algoritmos são verdadeiras caixas pretas, ou seja, opacos, ininteligíveis e dificilmente explicáveis. Opção 3 diz que o mundo atualmente tem diversas legislações sobre inteligência artificial. Coloquei para vocês que as únicas propostas de regulamentação, de legislação efetivamente, são a europeia e a proposta aqui também brasileira, mas não existe efetivamente, o que existem hoje são diretrizes, princípios de aplicação de inteligência artificial, mas não legislações, por isso incorreta. Ou seja, opção D era a correta. Todas as três, a 1, a 2 e a 3, estavam incorretas. E esse foi o nosso quiz. Espero que vocês também tenham gostado muito das nossas aulas. Essa aula de hoje, nós vimos o que, afinal de contas, é inteligência artificial, que é um conceito que envolve diversas tecnologias, um conceito que eu diria guarda-chuva, e que basicamente é um campo de estudo que tenta tanto conhecer quanto emular, reproduzir, em termos de comportamentos computacionais, a inteligência e os comportamentos inteligentes. Vimos também que esta inteligência artificial ela é aplicada em vários âmbitos da nossa vida, na saúde, na agricultura, e nas redes sociais, no âmbito do direito também é aplicada, e nós vamos ver na próxima aula como que a inteligência artificial pode ser aplicada no direito, mas também vimos que as suas aplicações podem gerar muitas consequências negativas, como é o exemplo dos vieses discriminatórios, potencializar os vieses existentes na sociedade, a questão da opacidade, a dificuldade na transparência e na explicabilidade dessas decisões tomadas por inteligência artificial. Entendemos aqui o que são os efeitos filtro bolha e câmaras de eco e por que eles podem, no âmbito democrático, trazerem consequências negativas também. Entendemos, por exemplo, a questão das fake news e das deepfakes. E, por fim, também falamos da dificuldade na responsabilidade civil dos entes autônomos criados pela inteligência artificial e pela hipervigilância e a questão da hipervigilância trazida aí na sociedade da informação e com as aplicações e uso de dados para fins de aplicações de inteligência artificial. Hoje, existem diversas propostas de regulação e algumas diretrizes para regular a inteligência artificial que colocam princípios como a transparência, o princípio da não discriminação e outros princípios muito importantes. Fique conosco para que na próxima aula a gente entenda quais as aplicações da inteligência artificial no nosso âmbito, no âmbito do direito. E não percam, na próxima aula nós vamos falar, além das diversas aplicações da inteligência artificial ao direito, será que a inteligência artificial aplicada ao direito no Brasil tem alguma regulação? Tem balizas éticas? É possível aplicar inteligência artificial no âmbito do direito penal? E o que, afinal de contas, é o Projeto Vitor? O projeto que eu, Tainá Aguiar Junquilho, participei como pesquisadora. Vamos entender por que o projeto se chama Vitor. Vamos entender um pouco sobre as funcionalidades do Projeto Vitor e vamos finalizar compreendendo quantos projetos de inteligência artificial aplicada ao direito e ao Poder Judiciário brasileiro existem hoje. Está curioso? Venha para a nossa última aula sobre inteligência artificial aplicada ao direito. A inteligência artificial, então, como nós vimos na aula de hoje, ela precisa ser priorizada. Independentemente das consequências éticas negativas, é necessário que a gente regule, mas não de modo a impedir que a tecnologia se desenvolva. Por quê? Porque nós vimos nessa aula que é fundamental priorizar a inteligência artificial,
para que a gente não se torne uma cybercolônia. A inteligência artificial, ela pode ajudar o campo da agricultura brasileira, ela pode ajudar na saúde e, por exemplo, no combate a pandemias como é a pandemia do Covid-19. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, sobre as questões da inteligência artificial que vocês podem procurar na ajuda aí ao combate à pandemia. Então, vejam, é uma questão que precisa ser priorizada pelo nosso país, ela não pode ser combatida, mas ela precisa ser limitada. Então, a grande questão é, pelo gosto do desafio, a gente não pode ficar para trás. Atualmente, Kai-Fu Lee coloca, as grandes duas superpotências que desenvolvem inteligência artificial são Estados Unidos e China. O Brasil tem um grande potencial para a produção dessa tecnologia. Nós temos grande massa de dados no âmbito do direito, dados processuais, no âmbito da agricultura, nós temos um campo a ser explorado, no âmbito da medicina. Então, em diversas áreas, no âmbito educacional, a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor. E, além disso, conhecendo os efeitos negativos a partir da aula de hoje que nós tivemos, como filtro bolha, câmaras de eco, vieses, reforço dos vieses discriminatórios, privacidade e vigilância, a gente também precisa limitar e de forma responsável o uso dessa tecnologia. Fique conosco para na próxima aula entendermos um pouco mais sobre, especificamente, as aplicações de inteligência artificial ao direito, o número de projetos, entender um pouco mais sobre o projeto Vitor e tantas outras questões que a gente vai aprender aí na última aula sobre inteligência artificial e direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.